Meu Deus, que coisa linda. O Senhor tem nos presenteado com essa turma aí, né, gente? O Senhor tem provido neste lugar os melhores, porque o Senhor é muito bom, né? O Senhor é muito bom. Aleluias. E eu tenho certeza. Quantos ainda querem ouvir uma palavra de Deus nessa noite? Amém? Glória a Deus. Então vamos abrir nossas Bíblias, amados, em 1 Coríntios, capítulo 3. Aliás, eu vou ler do capítulo 4 para nós ganharmos tempo. 1 Coríntios, capítulo 4, alguns versículos da palavra de Deus, tá? 1 Coríntios, capítulo 4, alguns versículos que nós vamos falando aqui com vocês, que vocês nos acompanhem aí, que vai ser muito bom nós caminharmos na palavra de Deus essa noite. Aleluia. Quinta-feira vai ter mais um culto aqui tremendo, né? O terceiro dia da nossa campanha. Já vai preparando, gente, para estar conosco. Já vai pensando naquele que você vai convidar para estar aqui, que vai ser extraordinário o nosso culto, em nome de Jesus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 diz assim a palavra de Deus: portanto, que todos nos considerem servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Vou repetir, versículo 1 do capítulo 4. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Aí versículo 9, pula lá no versículo 9, diz assim: porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência e trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Aleluias. E o versículo 20: pois o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Amém, amados? Somente o versículo 4, ou o versículo 9 do capítulo 4, vamos repetir só esse versículo, que o apóstolo Paulo declara: porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como de homens. Amém? Só até aí. Deus abençoe. Senhor, a tua palavra que foi lida, Pai, aquilo que o Senhor já falou ao meu coração, e eu senti a tua presença, e senti, Pai, o Senhor me moldando, edificando a minha vida. Pai, assim também, ó Deus, fala o coração dos teus filhos, não por minha causa, mas pela tua palavra. Pai, que ela não volta vazia, sem antes cumprir o que apraz. Deus, direciona-nos, ó Deus, dá-nos da tua graça. O teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações através da tua palavra, nos dando entendimento, que eu possa expô-la, Deus, como o Senhor já trataste comigo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Eu queria ler uma leitura mais extensa, mas eu me preocupo com o relógio. Se você abrir aqui a carta ao Coríntios, queridos, carta ao Coríntios. Coríntios era uma igreja, tá? Para quem talvez não saiba, cartas foi direcionada a igrejas. E essa aqui foi direcionada à igreja que estava lá na cidade de Corinto, tá? Então o apóstolo Paulo endereçou uma carta dando direcionamento para situações que a igreja estava passando naquele momento, naquela circunstância, naquela época, tá? Então a gente pega a palavra de Deus, porque está na Bíblia, e traz esse contexto e aplica em nossas vidas hoje, aplica em nossas igrejas hoje, naquilo que Deus nos direciona. Mas entendemos que tem muitas cartas que foram direcionadas pelo apóstolo Paulo a muitas igrejas, aos romanos, foi a igreja de Roma, 1 e 2 Coríntios, foi igrejas em Corinto, na cidade de Corinto, né? Aos Gálatas, foi lá na cidade de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, foi na igreja de Colosso. Então são cartas direcionadas para um direcionamento,
para uma mudança, para um elogio, para um posicionamento da igreja nas circunstâncias atuais, mas que serve até os nossos tempos de hoje, porque a Bíblia ela é atualizada, amém? Ela não tem validade, ela fala em todos os dias. Sabe por quê? Porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e nessa manhã a misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha vida e as suas vidas, amém? Por isso estamos aqui essa noite, porque Ele é bom, amém, amados? Igreja de Corinto, vamos falar um pouquinho dela, sem antes trazer para a nossa igreja, né? Igreja de Corinto, uma igreja próspera, uma igreja que tinha todos os dons, uma igreja abençoada financeiramente, uma igreja espiritual, uma igreja grande, porém, uma igreja que tinha muitos problemas, uma igreja que, se você ler aqui, desde o início, 1 Coríntios, e vai seguindo, você vai ver que uma igreja que tinha muitas divisões, você vai ver que uma igreja que tinha muitas imoralidades, você vai ver que era uma igreja que tinha muitas pessoas orgulhosas, até pelas posições, pessoas de elite, pessoas com condições. Então tinha muito ali pessoas orgulhosas, pessoas se achando brutais, né? Então era uma igreja complicada também, uma igreja problemática também, uma igreja que tinha as famosas panelinhas. Quem já ouviu falar das panelinhas, né? E na igreja de Corinto tinha muito, ao ponto, se você vir aqui no capítulo 3, onde eu iria ler com vocês, lá estava tendo discussões entre um grupo ser do Apolo, um grupo ser do Paulo e um grupo ser de Pedro. Eu não sei se Jesus, devia ter um grupinho de Jesus também, não é possível que não tinha, né? Mas ali eles estavam brigando no capítulo 3, porque falava assim, eu gosto mais da irmã Marta do que da irmã Rita, então eu só vou levantar minha mão quando a irmã Marta cantar. Aí o outro, não, só levanto minha mão quando a irmã Rita cantar. Não, só levanto a minha mão, que eu não levanto de jeito nenhum, porque o pastor Fábio canta mal demais, então eu baixo as duas mãos, né? Então a igreja de Corinto estava passando por isso, estava tendo divisões, dissensões, era uma igreja problemática. E foi nesse contexto que o apóstolo Paulo escreveu esse versículo 9, porque tem para mim que Deus nos colocou aqui como últimos apóstolos. Ele pensou que já era a geração final, mas passou a geração dele, amém? Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Mas ele falou, nos colocou aqui como feitos em nossas vidas, nos usando para fazer um espetáculo, tanto ao mundo como aos homens e também aos anjos. Ou seja, estava tendo tanto problema, tanta divisão, tanta imoralidade, tantas pessoas se achando, que o apóstolo Paulo falou, olha, está acontecendo um espetáculo em nosso meio, tanto para o mundo. Quem que impera no mundo, irmãos? Satanás e os demônios, que o mundo jaz no maligno, amém? E quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, um espetáculo para o mundo, então as pessoas de fora estavam vendo aquela igreja como uma igreja problemática. Então nós estamos fazendo aqui um espetáculo ao mundo, um espetáculo aos homens e aos anjos, também no mundo espiritual. Os anjos estavam ali também tentando que aquela situação fosse acertada, tentando que as coisas se encaixassem, tentando e pedindo e clamando para que as coisas fluíssem em Corinto, amém? Por isso que o apóstolo Paulo declarou isso aqui, nessa carta aos Coríntios, um direcionamento de Deus para essa igreja.